Os imigrantes nos Estados Unidos e fora dele serão diretamente afetados pelas tarifas implementadas por Donald Trump para proteger o mercado dos Estados Unidos. No dia 2 de abril, que está sendo chamado do Dia da Libertação, bom, assim, fica conhecido por eles, né? Donald Trump implementou uma série de medidas elevando as tarifas de produtos importados para os Estados Unidos. Isso visa, em última instância, proteger o mercado de trabalho nos Estados Unidos, segundo a visão dele. No vídeo de hoje, nós vamos falar como essas tarifas vão impactar na vida dos imigrantes, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo que serão diretamente afetados por esse aumento na tarifa. A gente vai contar um pouco dessa história, sem entrar nessa questão econômica diretamente, mas explicar o impacto disso na vida do imigrante. Nesse vídeo, nós não vamos discutir se essa medida será efetiva ou não. Nós vamos apresentar os dados que a nós foi apresentado nós coletamos e vocês tiram suas próprias conclusões. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre a expectativa dessas medidas na vida do imigrante, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo. E se você está planejando imigrar, é bom você saber, essas tarifas vão afetar a sua vida, mesmo que você se mude para fora do Brasil depois que elas foram implementadas. Meu nome é Fabrício Kika, esse canal se chama De Fora para Dentro, onde eu falo da experiência de morar fora do Brasil. Eu já estou morando fora do Brasil faz 16 anos, esse é o quinto país que eu moro, tenho 3 nacionalidades e nesse canal eu divido as minhas experiências morando fora do Brasil com vocês. Vocês podem ajudar o canal, vocês podem ajudar a gente a continuar desenvolvendo nosso trabalho, deixando seu like, se inscrevendo no canal e, é claro, comentando. Há outras maneiras de você ajudar. Você pode fazer um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Você patrocina esse vídeo e, é claro, a maneira mais legal de você ajudar é você se tornando membro aqui desse canal. Se tornando membro, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações a respeito da vida fora do Brasil. Trocam informações a respeito de oportunidades de trabalho, trocam informações a respeito da burocracia, do visto, enfim. A gente troca essa ideia, a gente está sempre lá e é muito legal. O objetivo desse canal é esse: criar uma comunidade onde nós possamos trocar informações sólidas a respeito da experiência de morar fora do Brasil. Eu vou soltar a vinheta de abertura desse canal, que é o tempo ideal para você deixar o like, se inscrever no canal e, quem sabe, patrocinar esse vídeo aqui, ó, no superpixfc@gmail.com ou se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro aqui do canal, no próximo vídeo a gente agradece a você pessoalmente. Vinheta no ar. Bom, onde é que começa essa história, né? Eu, quando escrevi um dos meus livros, que estava aqui na minha prancheta até agora há pouco, e já não está mais, esse livro aqui, é, O Impacto Ambiental de Cidades, eu trabalhei muito próximo com a revista The Economist. Eu utilizei alguns índices da revista e eles colaboraram muito com o livro. Tive contato com vários profissionais, as pessoas que estabelecem alguns índices, alguns critérios. Utilizei particularmente aquele que fala sobre democracias, que mede a qualidade das democracias no mundo. Então, por meses eu falei com eles, praticamente diariamente. Eu também ajudei em alguns sentidos com alguns dados que eles não tinham. Enfim, trabalhei muito, muito próximo a eles. E desde então eu tenho acompanhado, eh, como se fosse uma rotina, o trabalho e acompanho, eu leio The Economist, parte do meu dia a dia. Não, se você estiver perguntando, "Pô, mas o que esse cara entende de economia?" Bom, estudar economia faz parte da minha pesquisa, ou fez parte da minha pesquisa mais diretamente durante anos, quando a gente começou a analisar o impacto ambiental e a relação econômica com o impacto ambiental. Os diferentes mecanismos de produção, as diferentes políticas e como isso afetava o impacto ambiental, aumentando ou diminuindo. Então, por exemplo, nós fizemos um levantamento muito rigoroso a respeito das mudanças eh, ambientais ocorridas durante a pandemia por conta da desaceleração da economia, coisas desse gênero. Bom, na semana passada, essa foi a capa eh,
da The Economist falando sobre como a China estava se readaptando, ou iria trabalhar diante dessas novas tarifas particularmente severas, eh, contra os produtos chineses. Nessa semana, eh, amanhã especificamente, essa será a capa da revista Ruination Day, que fala sobre a questão das tarifas e qual o impacto disso. Antes que vocês comecem a fazer caracterizações e me ofendam com relação a ser de direita, de esquerda, de centro, etc., esse vídeo não é para isso, tá? Eu não vou discutir a efetividade dessas ações, eu vou simplesmente repetir o que é dito, por exemplo, na The Economist. Só para que vocês tenham uma ideia, a The Economist se define como economicamente liberal e socialmente progressista. Apoia mercados livres, globalização, comércio internacional e intervenção limitada do governo na economia. Costuma defender políticas pró-negócios, privatização e desregulamentações. Embora tenha posições sociais liberais, como o apoio a direitos LGBTQ+, imigração e liberdade individual, sua ênfase em capitalismo, crescimento econômico e livre mercado frequentemente a alinha com políticas econômicas de direita. Historicamente, apoia políticos e propostas que promovam reformas econômicas, austeridade fiscal e redução do tamanho do Estado. Bem de direita. Se vocês estão na dúvida sobre como são essas tarifas, as tarifas que vão ser aplicadas são as seguintes, no geral, tá? 34% dos produtos sobre produtos da China, com um total de 65% considerando tarifas anteriores, 27% sobre produtos da Índia, 24% sobre produtos do Japão e 20% sobre produtos da União Europeia. Bom, até aí a gente pensa que não vai ter muito impacto, enfim. Mas o que acontece diante desse quadro? O que vai acontecer? Os Os imigrantes eles serão afetados em 3 frentes. Imigrantes nos Estados Unidos, Europa, Japão, Canadá e Austrália são atingidos por tarifas que aumentam o custo de vida e dificultam o comércio. Produtos essenciais se tornam mais caros, especialmente em países com forte dependência da importação da China. Imigrantes que trabalham em setores industriais, manufatureiros e de serviços sentem diretamente o impacto das tarifas na instabilidade econômica. Isso veio das matérias da The Economist, dessa semana e da semana passada. A editora-chefe da The Economist, ela deu uma declaração, ela escreveu 2 editoriais, né, nas 2 revistas, e ela deu uma declaração que era o seguinte, falando sobre o impacto, eh, desse aumento das tarifas. A Zane Minton Beddoes, editora-chefe da Economista, disse, abre aspas, alteração profunda e complexa que vai afetar as linhas de produção em todos os países afetados pelas tarifas, causando desalinhamento e problemas em alguns segmentos da economia. Bom, essa medida, ela não vai simplesmente, criar uma barreira, evitar que entrem os produtos chineses, por exemplo, nos Estados Unidos, e fazer automaticamente a indústria americana florescer. Vai ter um período de ajuste. Esse período de ajuste é o seguinte, é o período da economia americana se reestabelecer, talvez voltar a contratar e etcétera. Mas isso não acontece imediatamente. E tem uma outra questão. Há uma interdependência muito grande na produção de produtos hoje. Segundo a Zane Minton Beddoes, da The Economist, o que vai acontecer? Os Estados Unidos não vai ser capaz de produzir tudo o que precisa. Ela vai ter que comprar produtos, matéria-prima, parte de produtos de produção, por exemplo, um dos exemplos, não foi ela exatamente que usou, mas um exemplo citado nessa questão econômica é o Tesla, do Elon Musk, que junta componentes de mais de 50 países. Ou seja, esse processo de adaptação vai gerar um problema muito sério. Nesse meio termo, o Instituto Gallup, que é um instituto de pesquisa que vocês já devem ter ouvido falar, o Instituto Gallup fez uma pesquisa realizada com economistas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tá?
Essa pesquisa foi realizada entre o começo, no final, última semana de março e dia, acho que 2 de abril, se eu não me engano. Essa pesquisa foi realizada com 150 economistas. 149 acreditam que as medidas vão desacelerar a economia e causar inflação, desemprego e recessão. E tem um detalhe importante nisso que eu vou falar daqui a pouco. 149 dos 150 economistas, 149 dos 150 economistas entrevistados. 132 acham que os Estados Unidos não vão conseguir reorganizar a sua economia e que, no geral, o país estará pior em 5 anos. 97 acham que estará pior em 10 anos. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque isso vai causar um efeito muito raro na economia dos Estados Unidos, ou na economia do mundo, mas em particular na economia dos Estados Unidos. Mas antes da gente falar nisso, vamos falar diretamente o que vai acontecer com os imigrantes. Os imigrantes serão afetados em 3 grandes frentes. Isso colhendo informações dessa pesquisa do Instituto Gallup e das 2 últimas edições da The Economist. A maioria dos imigrantes, 65%, trabalham em segmentos que serão diretamente afetados por essas readequações das cadeias produtivas. Olha isso, 65 essa readequação que é citada pela editora-chefe da The Economist, significa que a economia vai ter que se organizar. Provavelmente haverá uma recessão, um período que essa produção vai cair, não vai ser estabelecida imediatamente. Os imigrantes, eles fazem parte de uma camada muito frágil, que não tem muitas economias, que não estão inseridos numa rede de proteção previdenciária, ou seja, os imigrantes vão ser os que vão sofrer nesse processo de readequação. E o efeito que eu estava comentando sobre ser um efeito raro é o seguinte: recessão e inflação. Normalmente, quando há uma recessão, ou seja, a economia desacelera e tem crescimento negativo, ou seja, a economia encolhe, você tem uma queda de demanda e os preços também caem. Mas nós vamos observar uma coisa diferente. Por conta das tarifas, os produtos que vão entrar no país mais caros, sobretaxados. Então eles vão custar mais. Então a economia deve se desacelerar enquanto ela se reorganiza e os preços vão subir, o que é um efeito raro na economia mundial. As medidas de Trump devem causar um efeito raro, recessão e inflação, o que vai afetar a população mais vulnerável, que são os imigrantes, que são citados na pesquisa do Instituto Gallup. E, finalmente, o terceiro impacto nos imigrantes é simples. Historicamente, sempre que há um problema de ordem econômica, a população local se volta contra os imigrantes. Então, essa questão da das tarifas, elas vão afetar diretamente e negativamente o imigrante. Isso segundo os economistas. E para deixar claro, eu não quero entrar na discussão, ainda não vou fazer nesse vídeo, não vou dar a minha opinião a respeito do impacto dessas tarifas. Não é o ponto. O ponto é que há um consenso, a evidência é muito forte e os apoios são muito diretos. Há uma evidência muito forte, praticamente consensual, que aponta para um impacto muito grande em alguns setores da economia que são muito relacionados com o trabalho dos imigrantes e que vai afetar negativamente, infelizmente, a vida dos imigrantes. Então, se você estiver saindo do Brasil, estiver pensando, estiver desenvolvendo seu projeto, saiba que haverá esse problema. Particularmente, se você estiver indo a um país que está no meio dessa guerra comercial e se você estiver pensando em entrar num dos segmentos que está sendo afetado diretamente pela criação dessas tarifas. A notícia não é boa. Espero que vocês tenham
gostado do vídeo, né? Infelizmente a notícia não é boa, mas o trabalho é bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, me diga o que você pensa. Eu quero também saber a sua opinião, se você acha que faz sentido ah, o aumento tão exacerbado de tarifas protecionistas, evitando que produtos cheguem barato ao seu país para desenvolvimento da indústria local. E se o impacto que isso vai causar na economia vale a pena a médio prazo. Deixa o seu comentário aqui, escreva o que você pensa. E a gente vai trocando ideia aqui no De Fora para Dentro. Grande abraço. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe o seu comentário. E agora, para ajudar o canal de maneira definitiva, torne-se membro do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro do Clube de Fora para Dentro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios e de material que é divulgado de primeira apenas para os membros. Considere essa possibilidade. Grande abraço, até a próxima.